Presidente, nós estamos tratando aqui de uma questão muito grave, você sabe disso. Você tem se destacado, presidente, desde que assumiu aqui a casa, por uma disposição de diálogo com todas as bancadas, com todos os líderes, por ter maior previsibilidade, que era uma demanda do conjunto dessa casa, também por não ter atropelos. Uma matéria tão grave como essa, primeiro, não deveria nem ser trazida a plenário. Agora, se trazida, não pode estar sujeita a atropelos dessa natureza. Debater o trancamento de uma ação penal, e não de qualquer ação penal. Nós estamos falando de uma ação penal que condena figuras políticas, inclusive um parlamentar dessa casa, por tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado que, se fosse bem sucedida, essa casa não estaria funcionando hoje normalmente. Isso é inadmissível. Isso deve ser discutido aqui com todos os parlamentares de maneira exaustiva. Isso abre precedentes em relação ao método aqui. Isso abre e inaugura um período difícil de conflito entre poderes. E isso é uma forma de legitimar a tentativa de golpe de Estado. E aqui eu quero falar com quem está nos assistindo. Olha, era plano para matar o Lula e o Alckmin. Foi o 8 de janeiro. Era plano para prender ministros do Supremo Tribunal Federal. Era gente acampando em frente de quartel pedindo intervenção militar. Era gente fazendo arminha com a mão achando que era da SWAT. Era gente utilizando a ABIN, como fez o Ramagem, para poder viabilizar um golpe de Estado. Aí agora, no momento de ser punidos, o lobo veste a pele de cordeiro. Não dá para ser assim. Não enganam ninguém. Nós estamos falando de uma tentativa de golpe de Estado gravíssima. Por isso, presidente Hugo, e aos líderes comprometidos com a democracia nessa casa, faço um apelo de que abra a discussão seguindo o artigo 135. Questão de ordem, O presidente recolhe as questões de ordem e responderá no momento que achar necessário. Ah, é assim, autoritarismo agora. Questão de é ordem, o Genro Lira que voltou. Presidente, é questão o de ordem. Lira. Presidente, questão de ordem. Hugo, você está se rebaixando. Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor O presidente, DNA do seu patrão. Presidente, questão de ordem. senhor presidente, quero iniciar as minhas palavras dizendo do orgulho que sinto de ter um deputado independente, sereno e corajoso na presidência. Isso não estaria acontecendo se Vossa Excelência não estivesse conduzindo tão bem os destinos desta casa. Presidente, quis o destino que hoje estivesse nesta tribuna alguém que militou no Ministério Público por 24 anos. Já levantei muito este dedo apontando para acusar. Já pedi muita prisão e, de longe, não tenho nenhuma dúvida, conheço quando estou na frente de um criminoso. Quis o destino que saísse do Ministério Público para este Parlamento. E esta noite posso, com muita tranquilidade, dizer que estamos decidindo os fundamentos das prerrogativas constitucionais deste Parlamento. Não fui eleito pelo Bolsonaro. Não fui eleito pelo Ramagem.
fui eleito pelo povo decente de Alagoas, pelo trabalho que me dediquei ao longo da minha jornada de vida. Por isso, não estou nesta tribuna manietado por ideologia política, nem para fazer favor a quem quer que seja. Eu devo respeito aqui apenas à Constituição e à minha consciência. Quando fui designado relator, me preocupava bastante como seria os destinos deste relatório. A acusação é muito grave. Delegado Ramagem foi acusado em 18 de fevereiro de 2025 da prática de 5 delitos: organização criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. E com essa acusação devidamente recebida em março de 2025 pelo Supremo Tribunal Federal, pela vez primeira na história, desde a emenda constitucional de 35 de 2001, o partido do réu solicitou a esta casa, após o recebimento da denúncia pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, a suspensão da ação penal. Este é o motivo que nos traz aqui a esta tribuna. Antes de adentrar o relatório, gostaria de deixar registrado: é a primeira vez em quase 25 anos que um partido político pede a suspensão de uma ação penal. Não é a suspensão de uma ação penal por corrupção, por tráfico de drogas, por crimes hediondos e muito menos por homicídio. Esse pedido foi baseado em uma única temática: Ramagem está sendo vítima ou não de uma perseguição política. Baseado nesse pedido, Vossa Excelência despachou para a Comissão de Constituição e Justiça decidir a primeira etapa desse processo. Há poucos instantes, após quase 7 horas de reunião, presidida também pelo deputado Paulo Aze, com esgotamento das discussões de deputados de todas as correntes políticas, quando forem enfrentadas as questões legais e constitucionais, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 44 votos favoráveis e 18 votos não este relatório. Pois bem, senhor presidente, tempos sombrios esse em que nós vivemos. Afirmo isso baseado na existência desta própria noite. O parlamento vai decidir uma sustação de uma ação penal por suspeita de perseguição política. Iniciarei essas breves palavras, senhor presidente, dispensando o relatório, indo direto ao voto.
da imunidade parlamentar, sobre a imunidade parlamentar formal, prevista no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, senhor presidente, fica difícil, numa matéria de tamanha importância, não ter o silêncio desta casa. Pode-se ou não sustar ação penal, mas jamais restringir um direito constitucional que pertence ao parlamento. Por isso, senhor presidente, nós fizemos um relatório respeitando o que está previsto no artigo 53. Os supostos crimes praticados pelo delegado Ramagem foram antes ou depois da Constituição. A Constituição determina. Só se analisará aqui nesta casa, e eu respeito a Constituição, os crimes que tenham ocorrido após a diplomação em dezembro de 2022 do delegado Ramagem. Tem 2 desses 5 crimes que nem a oposição, nem a situação discordam. Crime de dano qualificado. No dia 8 de janeiro, após a diplomação, houve dano qualificado. Deterioração do patrimônio tombado. No dia 8 de janeiro, após a diplomação, houve também o dano. Portanto, não restam dúvidas que, em relação a esses 2 delitos, a Câmara dos Deputados pode sustar ação penal. E aí vem a controvérsia. Dias depois do primeiro ofício, o Supremo Tribunal Federal fez uma retificação dizendo que só esses 2 delitos podiam ser objeto de apreciação desta casa. Mas eu tenho um patrão. O meu patrão é a Constituição. Eu confesso que não imaginava que esse momento fosse acontecer. Porque ficava eu pensando, o PL, aquela turma do Bolsonaro, eles querem trancar o Bolsonaro. Mas eu esperava, Jandira, que fosse surgir uma proposta intermediária. Não! Quero dizer a todos os deputados e deputadas que talvez não estejam por dentro dos detalhes. O que vale não é o relatório do deputado Alfredo Gaspar. O que vale é o projeto de resolução. O que é que está escrito aqui? Fica sustado o andamento da ação penal contida na petição 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo. Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados. O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história. Quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução, está construindo, jogando no lixo sua história. Porque imaginem, e vamos para o debate constitucional, existe uma súmula do Supremo, súmula 245 do STF, imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa prerrogativa. Esse relatório não podia ser apresentado, é rasgar a Constituição. Deputado Orlando,
Esse Instituto do Trancamento de Ação Penal foi criado por uma emenda constitucional número 35, em 2001. Nunca foi usado. Mas estão certo, está certo o presidente. Está na Constituição. Mas o que diz a Constituição de forma bem clara, porque eu quero dizer para cada um dos senhores, hoje nós estamos rasgando a Constituição. Olha o que diz a Constituição, Luiz Erundina. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará a ciência à casa respectiva e aí começa o processo de trancamento da ação penal. Quando houve a denúncia contra Bolsonaro e mais 7, inclusive o deputado Ramagem, no dia 31 de março, o ministro Zanin, que é presidente da